O governo da Austrália expulsou o embaixador do Irã e outros 3 diplomatas depois de uma investigação conduzida pela agência de inteligência australiana ASIO. Identificar a responsabilidade do regime iraniano em dois atos de incêndio criminoso, então, contra alvos judaicos em Sydney e Melbourne. A operação teria sido orquestrada pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, a IRGC, é a sigla popular que vem do inglês, e envolveria uma ação também direta por entrepostos na comunidade local. Isso é interessantíssimo e a gente vai abranger mais a respeito dessa estratégia puxando esse fio na sequência. Vamos antes a detalhes do caso. A investigação também apontou conexões com redes internacionais de atividades paramilitares financiadas pelo regime de Teherã. Os 2 incidentes em questão foram entre outubro e dezembro do ano passado, em 2024. O primeiro deles foi um alvo de um restaurante kasher em Bondi, que é um subúrbio de Sydney. Kasher significa puro em hebraico. São basicamente um restaurante com comidas que podem ser, então, que são puras para consumo de judeus. O segundo atingiu a sinagoga Hadass, Israel, que fica em Melbourne durante a madrugada. As autoridades classificaram aqueles ataques como crimes com motivação antissemita e descreveram essa operação como uma tentativa de gerar instabilidade social. A gente tem aqui as aspas que vêm das autoridades. A ASIO já reuniu informações confiáveis o suficiente para chegar à conclusão profundamente perturbadora de que o governo iraniano comandou pelo menos 2 desses ataques. O Irã tentou disfarçar seu envolvimento, disse o premier australiano Anthony Albanese. Agora a gente vai para a reação iraniana. O premier da Austrália informou a expulsão imediata do embaixador iraniano em Canberra, Ahmad Sadeghi, assim como a retirada de todos os diplomatas australianos de Teherã. Também declarou 3 outros oficiais iranianos como persona não grata na Austrália. O governo australiano disse que vai incluir a Guarda Revolucionária do Irã, então, a IRGC, na lista de organizações terroristas. E a embaixada da Austrália no Irã foi suspensa. A ministra australiana das Relações Exteriores, Penny Wong, anunciou que tem 7 dias, então, os diplomatas iranianos para deixar a Austrália. Nas palavras dela, essa é a primeira vez no período pós-guerra que a Austrália expulsa um embaixador, e tomamos essa decisão porque as ações do Irã são completamente inaceitáveis. O regime iraniano, por sua vez, nega as acusações e disse que vai tomar medidas diplomáticas recíprocas. As autoridades de Teherã classificaram a ação da Austrália como uma hostilidade injustificada e uma tentativa de escalar o conflito bilateral. A embaixada israelense também aí comemorou e disse que acolhiam com satisfação a decisão da Austrália de designar a Guarda Revolucionária Iraniana como terrorista. Essa é uma medida que, de Israel, é defendida por eles há muito tempo. A nota da embaixada israelense fala que o regime iraniano não ameaça só judeus ou Israel, mas também coloca em risco todo mundo livre, incluindo a Austrália, e que essa é uma medida forte e importante. Agora, eu quero passar disso com vocês para a parte do diálogo mais abrangente a respeito da República Islâmica do Irã. O Irã, recapitulando numa breve perspectiva histórica, sofreu a Revolução Islâmica em 1979. O regime do Mohammad Reza Shah, que era um aliado tradicional do Ocidente, foi subvertido. E ali se viu então a ascensão do regime da República Islâmica do Irã, que até hoje vigora no país. A queima de bandeiras americanas é frequente. Nas palavras do regime iraniano, Israel é o pequeno diabo e os Estados Unidos o grande diabo. Por isso mesmo, o contexto da possibilidade do desenvolvimento de armas atômicas foi uma coisa que desencadeou amplamente a reação que foi vista na chamada Guerra dos 12 Dias, o conflito então entre Israel e Irã em junho, quando foi visto o encerramento com o bombardeio americano às instalações nucleares do Irã em 3 pontos críticos, Natanz, Fordow e Esfahan. O uso de canais diplomáticos por esse regime não é algo novo. Explicando, o regime iraniano é amplamente conhecido pelo que acontece com a chamada Força Quds, sob Qasem Soleimani, general que foi assassinado pelos Estados Unidos no antigo governo Trump, o primeiro, lá em 2020. Essa força articulou o que é chamado de um eixo do terror, com financiamento estatal do Irã para grupos terroristas, incluindo Hezbollah, Hamas, os Houthis no Iêmen, a Jihad Islâmica, por aí vai. A lista é extensa. As operações no exterior misturavam também a atuação desses grupos com a atividade diplomática do Irã. Eu pedi que a gente selecionasse 2 em específico para a gente estar dialogando sobre isso. Isso são, afinal de contas, coisas que vêm, então, se a gente puder voltar, temos aí, então, muito bem. A gente tem aqui, então, 2 imagens que eu pedi para que a gente resgatasse. Isso é Buenos Aires em 1992 e depois, na sequência, Buenos Aires novamente em 1994. As 2 imagens são do atentado iraniano, ou apoiado pelo Irã, a Embaixada de Israel em Buenos Aires em 92 e depois a Associação Mutual Israelita Argentina, AMIA, um centro comunitário junto com uma sinagoga em Buenos Aires em 1994. A Argentina é tradicionalmente o país com maior concentração de judeus na América do Sul. Esses são, de fato,
talvez os 2 maiores atentados terroristas da história da América Latina, e quando a gente fala de terrorismo islâmico radical, certamente os 2 maiores. A questão é, e isso é bem apurado, isso também vem a partir de investigações tanto de Israel quanto da parte argentina, coloca aí nesse caldo até o assassinato de um procurador, o Alberto Nisman. Mas a conexão entre Teherã, Caracas e Buenos Aires é uma coisa amplamente relatada. Participação de Venezuela nessa jogada, área da Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, são coisas que, ao longo dos tempos, foram gradualmente trazendo detalhes à tona. Os atentados em Buenos Aires foram planejados a partir de um adido cultural, Mohsen Rabbani, atuando então a partir de canais diplomáticos iranianos lá em Buenos Aires, cooperando com comunidades locais na Tríplice Fronteira e circulando facilmente entre Paraguai, Brasil e Argentina. Isso permitiu a organização disso. Mohsen Rabbani depois chegou, segundo investigações, a circular no Brasil amplamente, com um passaporte verdadeiro, mas com uma identidade falsa, evadindo a Interpol, através também de voos que passavam pelo regime venezuelano, através... hoje é um voo apelidado de aeroterror, como os regimes, como as organizações de inteligência ocidentais taxavam o voo. Um que ia então de Teherã, capital do Irã, passava por Damasco, na Síria, e chegava a Caracas pela estatal de aviação venezuelana, não divulgando à Interpol a lista de passageiros ali dentro. É dito até que a Mesquita do Brás, em São Paulo, Mesquita Mohammed Mensageiro de Deus, mesquitas também em Curitiba e Foz do Iguaçu, são parte dessa rede. Uma coisa que mistura aí religiosidade, a diplomacia iraniana e a articulação para atentados terroristas. O que aconteceu na Austrália não foge de todo do que foi visto, então, também, quando a gente falava do adido cultural do Irã na década de 90, em Buenos Aires. Uma situação que também traz à tona que se abra o olho a respeito do assunto. Para a gente concluir, eu pedi que a apuração trouxesse isso daqui para a gente. Isso é um mapa apurado pelo Washington Institute, um think tank independente, que pontua em cada ponto desses, um incidente de atividade do grupo terrorista Hezbollah no mundo. A coisa se estende desde a década de 80, quando o Hezbollah foi fundado, até agora, quando a gente fala em 2025. Os pontos que vocês veem em azul claro são parte das atividades de apoio logístico ou financeiro, comumente vindo do Irã e, por vezes, vindo também de canais diplomáticos, o que dá para a gente um pouco mais de um panorama a respeito do assunto. Fica aí, então, a reflexão quando a gente fala, pegando o gancho do que aconteceu na Austrália, da atuação mais ampla do regime iraniano, utilizando também de canais diplomáticos.